Acho que alguém falou bem alto aí, alguma coisa que eu não consegui entender. Vocês conseguem, pessoal, enxergar aí o primeiro slide, né? FB1, está dando para ver? Pronto. Então, pessoal, a gente pode até tentar, né, como um exercício de casa, né, tentar fazer a identificação das laranjas, naquele exemplo da laranja. É um exemplo interessante, sabe? Não é tão... Aquela identificação dos tamanhos, né, de ver quem é a pequena, porque a gente resolveu o problema, né? Fizemos o atuador da exportação abrir no momento que é para abrir e o atuador de mercado interno abrir no momento que é para abrir, então o problema está resolvido. Se a gente quiser agora colocar LEDs, né, indicando quando está passando uma laranja grande, quando está passando uma laranja média, uma laranja pequena, a gente pode deixar isso aí como um exercício, né? E aí a gente pode trazer isso na próxima semana, na próxima aula, tá bom? Vocês tentam fazer, eu também vou fazer por aqui, e na próxima aula a gente conversa no começo da aula sobre essa solução. Tá bom? Eita, Beleza? De identificar os... Assim, além de fazer a abertura correta, né, que já... Eu vou até postar esse programa lá, né, o programa da abertura correta das comportas, né? Mas aí vamos colocar uns LEDzinhos para mostrar quando está passando uma grande, uma média ou uma pequena, tá bom? Então vamos acrescentar essa lógica para o próximo programa, para a próxima semana, né? Aí agora, pessoal, o que eu quero fazer com vocês, né? É mostrar alguns tipos de sensores e atuadores, que é o tema da aula 9. Professor, hoje é a aula 10. É a aula 10, mas como a gente teve uma aula de explicação do trabalho, né? De teoria mesmo, essa é a aula 9, tá certo? Porque uma das aulas foi de explicação do trabalho da V1, né? Então, em termos de teoria, nós estamos na aula 9. A gente vai falar um pouquinho de sensores e atuadores, que a gente já inclusive usou, né? Usamos 3 sensores agora nessa última aplicação, 3 sensores de luz. E usamos 2 atuadores, né? Um colega falando, não sei se é sem querer. Eu vou fazer assim, pessoal, eu vou ativar o mudo de todo mundo, aí se algum colega quiser falar, pode tirar do mudo e falar, viu? Tranquilo, tá bom? Porque eu não estou identificando se é sem querer ou não essa fala, mas quem quiser falar é só tirar do mudo e falar, tá bom? Bom, então a gente viu que para trabalhar com CLPs, a gente faz uso de sensores e atuadores. Nesse exemplo das laranjas, a gente tinha 3 sensores de luz, provavelmente, né, que identificavam ali a laranja, né, os 2 tipos que a gente queria, né, pelo menos nessa aplicação. E aí a gente tinha 2 atuadores que abriam as comportas para a laranja passar direto ou para a laranja cair. Então, sensores e atuadores são esses dispositivos. Sensores são os dispositivos de entrada e os atuadores são os dispositivos para tomar decisão, né? Fazer alguma coisa a partir da informação que foi captada pelos sensores. Bom, a gente tem como atuadores, né, os relés de controle são muito utilizados, tá? Então, o que é um relé, né? Um relé é um circuitinho que a gente até já comentou lá em comandos, né? A gente comentou, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, só para relembrar, né? Então, um relé, ele é um dispositivo que a gente, ao alimentar com a bateria, né? Ó, a bobina do relé, que é esse símbolo aqui que indica a bobina do relé, que é essa bobina bem aqui, ó. Quando a gente alimenta essa bobina aqui, o que acontece? O contato dele que é aberto, ó, se eu alimentar, fechando a chave aqui, né, ó, vai passar uma corrente pela bobina, aí o meu contato que é aberto, ele fecha. E aí eu vou ligar aqui essa carga numa outra fonte de tensão e corrente maiores. Então, o relé é um dispositivo de interface, tá? Por quê? Porque eu uso um circuito aqui, ó, de baixa tensão, né? Ó, nesse caso é uma pilhazinha ou uma bateria, né? Ó, mais ou menos. E a partir dessa bobina de controle, eu faço fechar um contato
que vai fechar um circuito de tensão e corrente maiores. Observe, eu estou ligando essa carga nessa fonte aqui de tensão alternada, que pode ser os 220 volts da tomada, por exemplo. Então, o relé é um dispositivo de interface. Eu ligo a bobina dele aqui com uma tensão baixa, e aí ele fecha os contatos dele, ele comuta os contatos dele para um circuito de maior potência, né? Ou seja, ele replica o sinal, né? Se eu fecho a bobina dele, ele fecha o contato, ou abre o contato, se for um contato já normalmente fechado. A operação dele se dá desse jeito aqui, ó. Então, eu estou com a bobina aqui desenergizada, né? Aí eu tenho contato nessa posição, ó. Eu tenho contato nessa posição aqui, ó. Aqui, né, é os fios de entrada e aqui, por exemplo, o fio de saída, ó. Então, com a bobina desenergizada, eu tenho esse contato que eu circulei aqui, sendo um contato normalmente fechado, e esse contato daqui para cá, ó, que esse retângulozinho encostaria nesse aqui, está normalmente aberto. Aí, quando eu energizo, ó, a bobina do relé, ó, ligo uma pilhazinha, uma bateria, o que que acontece? Aí, essa peça móvel, ela comuta. Aí, o que era normalmente fechado, ele abre. E o que era normalmente aberto, ó, observa, ele fecha. Então, o relé, ele é um dispositivo que ele, ao ser energizado a bobina, ele comuta os seus contatos. O que era normalmente aberto, fecha. E o que era normalmente fechado, abre. Né? E aí a gente já viu como é que isso se dá, tá? Não vou demorar muito nisso. A gente tem também, ó, alguns relés específicos, né? Então, por exemplo, uma contactora de potência, ele é um relé também, só que fecha 3 contatos simultaneamente. Aqui nós temos um exemplo, ó, de uma contactora de potência, né? A letra M geralmente indica esse tipo de contactora, porque essa contactora trifásica é geralmente associada à ligação de motores, né? Então, geralmente a gente tem a bobina desse tipo de contactora com o nomezinho, a letrazinha M, né, indicando que é para ligar um motor. A gente tem também alguns relés de controle, né, que são relés para aplicações que não para motor, né, para fechar e abrir. Aí você tem geralmente esse símbolo aqui, ó, com a inscrição aqui CR. Mas são detalhes, tá? Relés de controle ou contactoras de potência. A gente pode usar um relé de controle, por exemplo, para comandar lâmpadas. Então, se eu desenergizar a bobina, né, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui a alimentação lado L1, aqui o lado L2. Eu tenho uma chave que vai me alimentar a bobina do relé. Ó. Se eu fechar essa chave, o que vai acontecer? É o que está acontecendo aqui, né? Ó. Se eu fecho a chave, ó, aí eu energizo a bobina. O que era aberto antes, fecha, e aí acende essa lâmpada. Ó. E o que era fechado antes, abre, e aí eu desligo essa lâmpada. Então, reforçando aí aquela informação de que quando o relé ele tem sua bobina energizada, o que é aberto fecha e o que é fechado abre. Você pode usar isso aí para suas lógicas, né? Os contactores que a gente já trabalhou também com eles também são do mesmo jeito, são como relés, né? Um contactor é um relé que tem vários contatos, muitos contatos. Então, o relé, a contactora de potência que a gente acabou de falar, é aquela que é usada para ligar motor. Geralmente ela fecha 3 contatos ao mesmo tempo, quando você energiza a bobina dela, né? Aqui é um exemplo desse tipo de contactor, ó. Então, quando eu energizo essa bobina dele aqui, ó, que é essa peça aqui, ó, quando a gente energiza ela, o que acontece? A gente tem o movimento aqui, ó, dessa armadura para cima, ó. Essa armadura metálica,
vai fazer com que essa peça toda desloque para cima. E aí os contatos que estavam abertos, ó, aqui, como essa armadura vai movimentar para cima, então vai fechar aqui, ó, vai fechar todos os contatos, fazendo com que eu tenha um circuito que possa fluir aqui as correntes, né, ó. E aí ligar o motor, no caso, né? E quando eu desligar essa bobina, essas molas vão trazer os contatos para abertos novamente. Então, geralmente a gente usa as contactoras, né? Essas contactoras de potência, para acionar motores. Aí, motor de qualquer tipo, né? Motor de bomba, motor de ventilador, motor de indução normal, né? Aí depende da sua aplicação. Se eu for, por exemplo, querer no meu CLP que ele acione uma contactora dessa de potência, então o meu módulo de saída do CLP, ó, que é isso aqui, ó, meu módulo de saída do CLP, se ele for, por exemplo, um módulo de saída a relé, né, um módulo de saída de CLP a relé é aquele que é só um contatinho aberto, assim, ó. Aí quando a gente manda acionar a saída, aí o CLP fecha o contato aqui. Aí, ou seja, a gente pode usar o nosso CLP para ele energizar, ó, do fase, né, ó, aqui, ó, do fase para o neutro, né, a bobina da contactora. E aí a minha contactora fecharia os seus contatos de potência, ligando aqui, por exemplo, uma bomba. Se eu quiser energizar uma bomba através da saída do CLP. Então, se for um CLP a relé, né, a gente, como esse do exemplo, a gente usaria o CLP para alimentar essa bobinazinha da contactora, né, ó, só. E aí, ao alimentar essa bobina da contactora, ela faz o fechamento do circuito de potência ligando essa bomba. Da bomba, né? Aí, para a partida de motor, a gente já comentou sobre isso, né? A gente usa a contactora que a gente acabou de falar, ó, de potência, juntamente com o relé de sobrecarga. A gente já comentou também a função do relé de sobrecarga, né? É proteger aí o motor de uma corrente, né, excessiva por muito tempo, né? E aí a gente tem as curvas de atuação desse tipo de relé e a gente ajusta aí a corrente geralmente nominal, né? Se for um motor que pode funcionar com fator de segurança, aí você ajusta a corrente para essa corrente com fator de segurança. Se for um motor que não é para trabalhar com fator de segurança, você ajusta a corrente nominal. E aí, dependendo da curva desse relé de sobrecarga, depois de um determinado tempo, com uma corrente acima da nominal, ele vai desarmar a ligação do motor. Não vou entrar muito em detalhes disso aqui, que a gente já comentou, né? Mas como seria aí, ó, essa fiação para a partida de um motor, né? A gente também já falou numa dessas aulas, eu devia ter retirado isso aqui. Mas como não estava no slide, né, a gente explicou sem estar dentro do slide, eu acho que eu mostrei até um videozinho nessa parte para vocês, né? A gente tem aqui o motor trifásico, ó. Aí a gente tem aqui as 3 fases vindo da instalação elétrica, né, ó, ligados aqui nos contatos de potência da contactora M, ó, que é essa contactora aqui. Aqui, ó, o meu relé de sobrecarga, ó, que é acoplado aqui, né, em série com a contactora, ó. Então aqui o relé de sobrecarga e do relé de sobrecarga ligado no motor. Esse relé de sobrecarga vai sentir a corrente que está chegando no motor, né? Justamente para poder fazer o desarme. E aí a gente coloca o contato fechado do relé de sobrecarga, ó, em série com o circuito de comando do motor. Então, sério, aqui é o botão de parada do motor, é o normalmente fechado, o botão de partida, né, é o normalmente aberto. Aqui a bobina da contactora, né, essa bobina aqui, ó, da contactora, que a gente vai acionar.
E insere com a bobina da contactora, a gente bota o contato fechado do relé de sobrecarga. E aqui o contato de selo, lembra? Então, pressionei o botão de Start, vai ligar a bobina da contactora, vai fechar o circuito de selo, a contactora vai estar fechada, o motor vai estar funcionando. Se aquecer demais, aqui o meu relé de sobrecarga vai detectar isso, vai desarmar esse contato que é fechado, ou seja, vai abrir, né, desligando aqui o comando, fazendo parar o motor. Bom, então, aqui a gente tem uma atuadora, né? Nós temos um atuador, que é a contactora, e temos um atuador, que é o relé de sobrecarga. Ok? Né? Ele atua no circuito lá de comando, né? Ele desarmando o circuito de comando. As manuais. Então, nós temos aqui, ó, chaves normalmente abertas, né? Botoeiras, ó. Esse tipo de botoeira, né? Ó, ela é pulsativa, tá vendo? Tem uma mola aqui, ó. Esses contatos só ficam fechados enquanto eu estou pressionando o botão. Se eu soltar o botão, a mola faz o contato abrir novamente, né? Então, a gente chama de botoeira sem retenção. Aqui sendo uma botoeira normalmente aberta, né? Ó, ela pode ser representada assim pela IEC, né? Ó, pode ser representada assim pela norma NEMA. Então, é sempre bom consultar a legenda, né? A legenda do circuito elétrico que você está interpretando. Aqui, ó, a mesma botoeira, né? Com retorno por mola, só que agora normalmente fechado. Então, observe que os contatos eles já estão fechados, ó. Ao pressionar, aí eles vão abrir, né? Esse corpo aqui vai abaixar e vai abrir. E se eu soltar o botão, essa mola vai fazer o contato fechar novamente. Então, é um contato normalmente fechado. Esse aqui é o símbolo para IEC, ó, a norma IEC internacional. E esse aqui é para a norma NEMA, a botoeira fechada. Ambas trazem aí a informação de um contato fechado, né? E aqui é a botoeira aqui chamada faz-desfaz. Então, esse tipo de botoeira ela tem retenção, né? Então, se você não pressionar, ó, ela está fechando por aqui, ó, né? Por aqui por cima, ó, fechando o contato por aqui por cima. Quando você pressiona, ela passa a fechar por baixo e abrir por cima. Então, é um tipo de botoeira com retenção, em que o contato normalmente aberto fecha quando a gente pressiona, e o outro que era normalmente fechado abre simultaneamente, né? Então, esse tipo de botoeira aí, a gente diz que tem um intertravamento mecânico. Quando ele faz um contato, ou seja, ele fecha um contato, ele abre o outro. É o que a gente chama de intertravamento mecânico, esse tipo de botoeira aqui, ó. Temos chaves seletoras também como atuadores, né? Elas também têm retenção, né? Então, se você gira ela para uma posição, ela se mantém naquela posição. Esse tipo de chave seletora aqui tem 3 posições. Né? Tem uma posição central, em que não está fechando, né, nem os contatos de A e nem os contatos de B. Ó. Observe que aqui está vazio. Nessa posição central, ela não está fechando nenhum contato. Se eu giro ela para a posição 1, né, aí ela está fechando os contatos aqui de A. Então, eu tenho aqui fios ligados no A, fios ligados no B. Quando eu coloco na posição 1, eu estou fechando aqui, ó, o circuito pelos contatos de A. Se eu coloco na posição 3, essa chave seletora, aí ela já vai vir fechar aqui os contatos de B. Ó. Se eu colocar aqui na posição 3, tá?
Então, a chave seletora também é muito utilizada como dispositivo sensor, né? Não mais atuador, né? As botoeiras e chaves seletoras são dispositivos sensores. A gente liga na entrada do CLP esse tipo de dispositivo. Ela vai proporcionar informação para o meu CLP. Os atuadores já estão relacionados à tomada de decisão, né? O CLP vai ligar alguma coisa e aí aciona um relé, aciona uma contactora, como a gente acabou de ver. Bom, tem essas chavezinhas eletrônicas também, né? Também são sensores, tá? Geralmente são utilizadas em placas de circuito impresso, né? Então, para circuitos aí que tem a interface por circuitos eletrônicos, né? Você pode fazer aí algumas configurações por esse tipo de chave. Não é muito utilizado em CLP, não, até porque para o CLP a gente já usa botões, né? Dispositivos maiores, não a nível de eletrônico. Mas é um dispositivo sensor também, você consegue fazer configurações nessas chaves, né? São as chamadas deep switches. Chaves operadas mecanicamente, outros tipos de sensores, só que agora operados mecanicamente, não pelo operador, mas pela aplicação. Então, por exemplo, a gente tem chaves aqui, ó, fim de curso. Esse tipo de chave é uma chave fim de curso. Então, geralmente, quando você tem atuadores pneumáticos, né, e você quer verificar que esses atuadores estão em determinada posição, por exemplo, aqui embaixo, ó, eu tenho uma máquina aqui, ó, que ela se movimenta nessa direção assim, ó, para trás e para frente. Então, quando ela vai nessa direção e encosta aqui no braço dessa chave fim de curso, aí a chave fim de curso, ela se desloca, né? E aí comuta os seus contatos aqui, ó. Então, as chaves fim de curso, a gente tem elas normalmente abertas e normalmente fechadas. Quando uma determinada peça ou equipamento provoca o seu acionamento, né, faz o braço deslocar, aí ela comuta esse contato. O que era normalmente aberto, fecha. O que era normalmente fechado, abre. Então, esse tipo de chave fim de curso, né, é extremamente usado na indústria para os mais diversos tipos de aplicações, né? Para final de esteira, para posicionamento de braço, para posicionamento de, por exemplo, pistão, né? Para saber, por exemplo, a contagem de um determinado processo. Então, você tem chaves fim de curso que vão sendo atuadas na medida que um determinado objeto passa. Então, são muito utilizadas na indústria e elas dependem do contato mecânico, né? Então, ela é operada pelo contato mecânico da peça ou do objeto fazendo o deslocamento desse braço mecânico que ela apresenta aqui na extremidade. A chamada chave fim de curso. Bom, tem o termostato, né? Que é uma chave de temperatura. Então, os termostatos, ó, é um outro tipo de sensor, tá? Então, a gente viu o sensor fim de curso, né? Esse aqui é o sensor termostato. Para que serve um termostato, né? Ele comuta os seus contatos quando o ambiente em que ele está inserido chega a uma determinada temperatura. Então, por exemplo, o termostato da geladeira, né? O termostato da geladeira não é parecido com esse, mas ele tem o seu corpo mecânico e tem o elemento sensor, né? Ó. Como é que funciona o termostato da geladeira, né? A gente ajusta lá o botão, ele tem uma chavezinha seletora, que a gente gira a chave seletora para dizer a temperatura que a gente quer dentro da geladeira. Enquanto essa temperatura não for alcançada, o meu motor permanece desligado, o motor da geladeira. Então, se a temperatura está baixa, o motor dentro da geladeira, né? Aí o motor permanece desligado. Se a temperatura dentro da geladeira vai aumentando, tem um gás aqui dentro, ó, do elemento sensor. Esse gás vai expandindo, né? Digamos, a temperatura da geladeira era 10 graus, aí foi para 15 graus, aí foi para 18 graus. No ajuste aqui, digamos que está para 20 graus, né? Aproximadamente. Quando chegou no 20,
Esse gás aqui, ele esquentou, expandiu, vai pressionar um êmbolo mecânico aqui, que vai fechar o contato do motor. Aí o motor da geladeira vai ligar, resfriar a geladeira para voltar para a temperatura desejada. Então, um termostato é um dispositivo que, a partir do momento em que chega numa determinada temperatura, ele comuta os seus contatos. Então, nós temos termostatos de contato normalmente aberto, ó, que quando chega na temperatura ajustada ele fecha, e termostatos de contato fechado, que quando chega na determinada temperatura ele abre, vai depender da sua aplicação, né? Então, esses aqui são símbolos da norma NEMA, e aqui os símbolos da IEC, para termostatos. É uma chavezinha que, só que sensora, né? Só que detecta aí a temperatura, o nível de temperatura. Pessoal, até aí? Sensor fim de curso, todo mundo entendeu? Sensor termostato, deu para entender também? Tá, beleza, Manuel. Ok, aí a gente tem o pré-sostato, né? Então a gente viu, ó, o sensor fim de curso, né? Que ele detecta um contato mecânico, uma pressão mecânica. A gente viu o termostato, que ele sente a temperatura e comuta seus contatos, e aqui o pré-sostato, né? É a chamada chave de pressão. Então elas são projetadas, ó, para abrir ou fechar seus contatos quando um dado valor de pressão é alcançado, né? Pré-sostatos podem ser utilizados em circuitos pneumáticos, que são aqueles que têm o ar, né, como fluido de trabalho, e temos os pré-sostatos hidráulicos também, onde o líquido é o fluido de trabalho. Que é um pré-sostato, né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada tubulação, né, em que eu desejo controlar a pressão dentro da tubulação. Aí eu faço uma ramificação da tubulação, né? E ligo aqui, ó, no pré-sostato. A pressão aqui, ó, como tá, eu fiz uma ramificação, né? Então a pressão que está nesse ponto é a mesma que está nesse, é a mesma que está subindo aqui na ramificação e é a mesma que está chegando lá no meu pré-sostato, né? Porque num fluido, né, a pressão é a mesma em todos os pontos, se eu não tiver estrangulamento, né, se eu não tiver aquelas coisas que vocês viram lá, perda de carga, né, que vocês viram lá em mecânica dos fluidos, né? Então, se eu não tiver nada daquelas situações, tiver só uma ramificação aqui, a pressão é a mesma em todos os pontos do fluido. E aí eu ajusto aqui o valor de pressão que eu quero que o meu contato ele abra se ele for fechado ou ele feche se ele for aberto. A gente regula o valor de pressão. Posso botar, por exemplo, para ele comutar quando chegar em 12 bar, quando chegar em 10 bar. Aí a gente que ajusta isso, né? No pré-sostato. E aí, quando a pressão aqui alcançar esse nível, ele comuta os contatos. Geralmente, as pressões de trabalho, né, são abaixo de 10 bar, né? Aí você pode colocar, por exemplo, limite superior, né? Um pré-sostato de limite superior é aquele que, se a pressão chegar lá, nesse valor, ele comuta. Um pré-sostato de nível inferior é aquele que você coloca um valor mínimo de pressão, né? Se a pressão cair abaixo desse valor mínimo, aí ele comuta. Ou seja, você vai ajustar o valor da pressão, né? A pressão alcançando aquele determinado valor, sendo mínimo ou máximo, vai comutar os contatos do pré-sostato, tá bom? Então você tem pré-sostatos, ó, aqui o símbolo da NEMA, você tem ele normalmente aberto, normalmente fechado, e aqui os da IEC. Professor, quais as diferenças, né? Bom, a diferença é só a questão de fabricante mesmo, né? Tem fabricantes que vendem os seus produtos baseados na norma IEC, outros baseados na NEMA, outros têm as duas versões, né? Então aqui há os mesmos diagramas, né? Só que para a norma IEC.
E aí o pré-sosstato, né? Aqui é uma outra chave sensora, a chave boia. Essa aqui é muito comum nas nossas casas, né? Lá na caixa d'água. Então, a chave boia é um tipo de chave que ela sente o nível, né? O nível do líquido. Então, se o líquido está baixo, essa chave boia ela fica na vertical, né? Ó, na vertical. E aí, nessa condição, ela tem os contatos numa determinada posição, fechados ou abertos. Quando o líquido vai subindo, ó, aí a chave boia ela flutua, e aí ela passa a ficar na posição, ela estava aqui na vertical, ela passa a ficar mais na horizontal, e aí ela comuta os seus contatos, né? Então, esse tipo de chave boia é utilizada para comandar a bomba, né, geralmente que enche a caixa. Ou nas caixas d'água que aproveitam a pressão da CAGES, né, ela é utilizada só, na verdade, para fechar aquela válvulazinha de admissão de água na caixa, né? Então, quando a boia ela passa a flutuar, aí ela mecanicamente fecha a entrada de água da caixa, né? Aí é uma boia mecânica, né? Essa boia aqui seria uma boia elétrica, né? De nível elétrico. Então a gente tem contatos fechados, ó, por exemplo, digamos, né? Com ela vertical, e quando ela fica na horizontal, por estar flutuando, ela abre. Ou ela pode ser normalmente aberta na vertical, e quando a gente coloca ela na horizontal, por estar flutuando, ela fecha. Os fabricantes desse tipo de boia, geralmente eles colocam os dois tipos de contatos. E aí você escolhe o que você quer, né? Geralmente ele tem um fio comum, né? Geralmente são 3 fios assim, ó. Tem um fio comum, aí tem um fio normalmente aberto e um fio normalmente fechado. Então, você pode ter na posição, você pode usar, né, o contato, o comum com o normalmente fechado, se você quiser que na hora que a boia atua, abre, ou você pode usar o comum e o normalmente aberto, se você quiser que na hora que a boia flutue, feche, né? Ele é aberto e na hora que comuta, fecha, né? Então, ele geralmente vem com três fios, né, para você poder utilizar as duas possibilidades, aberto ou fechado. Aliás, muitos sensores eles têm essa lógica, né? Que para o fabricante é mais vantajoso. Ele produz o mesmo tipo de sensor e você pode usar para aplicações mais diversas, né? Então, uma grande parte dos sensores eles já tem essa possibilidade, já vem com contato NA, o NF e o comum. E aí você, dependendo da sua aplicação, vai escolher qual par que você vai usar, né, de contatos. Ok? Vocês já viram essa chave boia? Já tinham visto ela? Já. A gente usa ela aqui no condomínio. Aqui de moro. São duas, na verdade. Tem uma lá na caixa, na caixa superior e uma na caixa inferior. Tem Uhum. feito Isso, os comandos aí. isso. Aí depende da lógica, né? É. Aí tem uma lógica lá, né? Que quando as duas têm que estar na condição certa para a bomba poder funcionar. Se uma estiver na condição lá, e aí a outra, a bomba desliga, né? É. Se uma Aí, tá condição de não tá tendo água, aí, enfim, vamos na condição aí, na lógica. isso, é isso mesmo. Você tem aí a caixa d'água e a cisterna, né? É, Aí você tem uma bomba que puxa a água da cisterna para a caixa d'água. é isso. Aí, por exemplo, na cisterna, né, você não pode ter um nível muito baixo, senão a bomba vai trabalhar em vazio. Aí você tem uma boia lá para detectar o nível baixo, né? E na Uhum. caixa d'água você vai ter uma boia de nível alto, né? Que ela vai ter que desligar a bomba quando chegar naquele nível, né? É isso. Aí depende da aplicação, no caso aí, né? Nesse caso de cisterna caixa d'água, aí você precisa se preocupar com o nível mínimo da cisterna e o nível máximo da caixa d'água. Que é o que o Célio comentou, né?
Sensores, ó. Esse sensor aqui é um sensor a gente chama de sensores de proximidade, aqueles sensores que detectam objetos sem contatos físicos. Então, a gente tem alguns tipos de sensores de proximidade, né? Esse aqui, ó, dessa figura, é um sensor luminoso retroreflexivo. Ó. Então, esse aqui da figura, né, ele emite uma luz, né, ao bater no objeto, a gente vai explicar já mais na frente, né, ela reflete e ele sente. Bom, mas os sensores de proximidade são aqueles para detectar objetos sem precisar encostar neles, diferente da chave fim de curso, né? A chave fim de curso, ela obrigatoriamente, ela exige, né, o contato, né, e a pressão mecânica. Então a gente tem, ó, sensores de proximidades com diferentes princípios. Vamos falar um pouquinho desses tipos, né? Dependendo do material que se deseja detectar. Então a gente tem os sensores indutivos. Lá no laboratório a gente tem os sensores indutivos lá. Os sensores indutivos, ó, eles são baseados no efeito da indução. Então eu tenho aqui, ó, a figura do sensor indutivo. Ele tem um circuito eletrônico dentro com um oscilador que vai aí alimentar uma bobina, né? E essa bobina vai produzir esse campo magnético aqui na frente do sensor. Quando passa um objeto metálico na frente do sensor, né, o que vai acontecer? Vai ter uma indução de tensão aqui. Você vai ter correntes parasitas aqui. Ó. Aí o meu sensor, né, vai perder energia para o objeto. Aí o meu circuito detector vai perceber essa perda de energia, né? E aí vai acionar a saída comutando os contatos desse sensor. Então, dependendo do sensor, você tem uma distância que você pode estar, uma distância de alcance, né, que o sensor é capaz de detectar objeto metálico, né? Mas o princípio é esse, é a partir da indução. Então, se eu passar, por exemplo, um objeto plástico aqui, ó, na frente de um sensor indutivo, ele não vai conseguir induzir tensões no objeto plástico e aí ele não vai detectar nada. Então, sensores indutivos, eles detectam materiais metálicos ferrosos e não ferrosos, mas tem que ser metálico, né? Para ele ser capaz de sentir, né? A partir da indução. Aí são chamados sensores indutivos. Então, sensores indutivos é aqueles que eu quero utilizar quando eu preciso detectar peças metálicas passando na frente dele. Aí a gente trabalha com sensores indutivos. Observe aqui, ó, o sensor indutivo, né? Ó. Aqui a linha, né? Fase. Aí ele está em série aqui com uma lâmpada, ó. E aqui o neutro, né? Ó. Sem objeto passando aqui na frente dele, ele está normalmente aberto e aí a minha lâmpada está desligada. Quando ele entra no raio de ação do sensor, ó, que é esse segundo caso aqui, ó, aí ele está perdendo energia aqui pro objeto, né? Ele percebeu isso no detector e comutou a saída, né? Percebeu no detector e comutou a saída. Aí ele fechou o contato, ó, e acendeu aí a lâmpada, né? Que está ligada entre. Então, meu sensor ele também é um contato que fecha na presença do elemento a ser sentido. Sensor indutivo. Bom, aí o tipo do... Esse slide aqui, pessoal, é um slide antigo que eu tinha, sabe? Vi que não é o último que eu editei, né? Que aqui já é um detalhe que não seria necessário a gente falar agora, né? Mas a gente tem sensor de proximidade indutivo, né? De 3 fios ou de 2 fios, né? Então, aquele que eu acabei de mostrar é de 2 fios, ó. Você liga o sensor em série com a carga entre fase e neutro, ó. Aí o sensor de 3 fios, você tem tipo a alimentação do circuito sensor, ó. A alimentação do circuito sensor é como se você estivesse ligando o sensor e aí você coloca a carga no outro terminal, entre o outro terminal e o neutro, né? Então esse mais aqui, ó, ele é para alimentar o sensor e
ao ele sentir alguma coisa passando aqui na frente, ó, ele vai comutar o contato, né? Fechando aqui a carga entre aquele positivo e o negativo, né? Então, o sensor de 3 fios, ele tem um fio a mais, né? Além do fio do positivo e negativo, que é o fio que você vai ligar a carga. Mestre, Oi, pois não. o senhor falou aí, eu lembrei agora de uma coisa que eu estava até desmontando aqui para curiosidade, tentar entender, né? A gente compra e quebra para tentar entender como é que os caras criam a lógica. Esses fotoluz, certo? Aí eu tava vendo um aqui, mas não é fazendo propaganda, o tal de Corujão. E eu tava vendo que ele tem uns jumper, né? Que quando você tira fotocélula. Sim. Ele é desse tipo aqui, ó. Pronto. 3 fios. Aí eu lembrei, exatamente. Aí esse daqui justamente tem isso daí. Aí só que ele tem uns jumps, né? Aí quando você tira, e você pode até fazer a programação dele. Quando você tira cada jumper daquele, tem 4. Ele faz uma programação automática, tipo de 1 hora, aí 2, 8, e dá um total no somatório das horas. Pergunto, quando você tira, ele cria um loop de horas. Por exemplo, se eu tirei o pino 1, e aí eu sei que ele vai ativar 8 horas, ou seja, daqui a 8 horas, independente como é que eu posso dizer, da claridade, né? Ele acende normalmente, é isso? Esse tipo de fotocélula, né, elas geralmente... porque tem fotocélula, né, que atua tanto para claro e escuro, como sensor de presença também, sabe? Então, você regula isso aí, né, com esse tempo, dependendo realmente da sua necessidade. Eu teria que ver aí esse seu manual, né, para saber, porque os que eu trabalhei, o tempo não é tão grande assim, sabe? É tipo assim, ó, sensor de presença fotocélula, né, os que eu trabalhei, isso no passado, faz um tempo já, eram tempos em minutos. 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Né? Isso, Não, tempos esse acho que no pequenos. máximo, totalizando tudo, tá de 18 horas. Pois eu teria que ver o manual desse dispositivo, né? Porque ele deve ser para aplicações bem específicas, né? Você pegou ele para quê? Na verdade, foi um parceiro que ele tem esse salão de beleza, né? Ele faz corte e barbearia. E onde ele tem é crítico, que é um trailer, né? E aí eu disse, cara, se você instalar isso daqui, ele vai trabalhar com luz, igual como tem nesses postes de prefeitura. Escureceu, ele vai reconhecer e vai acender automaticamente. Pelo que eu entendi, né? Ele perguntou lá do Jump, eu creio que isso daqui seja. E vou dar um exemplo, certo? O cara tem uma casa de praia, ok? Tá lá sozinho, não tem como ele ir lá para socorrer a casa. Então, você tira esses jumps para fazer a programação para ela estar acendendo nesse loop de hora, nesse intervalo de hora, para sinalizar para alguém, ó, tem alguém em casa que acendeu, aí apagou, ó, tá em casa, tá acendendo e tá apagando, tá entendendo? Então eu entendi que seja mais para essa função, ou para indicar realmente alguma coisa numa indústria, enfim, que precisa de, digamos assim, não sei, tipo, tem essas chocadeiras, não é? Então, um tipo de lâmpada mais específica para acender também em determinado momento, enfim. Eu acho que seja para isso mesmo. Entendi. E isso tem vários tipos, sabe, Telson, desses dispositivos, né? Tem vários tipos. Tem a fotocélula convencional, né? Que ela, assim, detectou o escuro, né? Aí ela liga, aí no claro ela desliga a aplicação, né? Tem o sensor de presença, né? Em que você, quando ele é sensibilizado, aí você programa. O sensor de presença, né? Você pode programar ele para ele disparar por um determinado tempo, né? Então, por exemplo, aqueles sensores de presença que você tem na saída de estacionamento de condomínio, você pode programar, que é os que eu estava falando que era de menos tempo, né? Então, ele detectou uma pessoa, aí você pode, pelos jumpers, dizer se ele vai ficar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e aí ele vai ligar aquele, por exemplo, aquele LEDzinho que fica piscando, né? Para indicar que está saindo um carro, ou então até um aviso sonoro, né? Um buzzerzinho, que geralmente o pessoal desliga, porque tem uma lei que proíbe, né? Com relação à poluição sonora, né?
Aí o pessoal geralmente desliga o buzzer desse sensor para saída de estacionamento, né? Então varia muito da aplicação mesmo. Talvez esse seu, né, seja para também a noite inteira ligado, né? Talvez. Não sei, mas aí teria que verificar realmente o manual dele, né? Aí no manual ele diz bem direitinho assim essas informações. O ruim é às vezes a gente não tem o manual, né? Às vezes a gente consegue o dispositivo, muitas vezes a gente compra ele e vem sem o manual, aí tem que testar, né? Para ver, só testando mesmo. Eu já peguei um que eu achei o manual na internet. Botei lá a marca do negócio lá e achei na internet. Boa saída também, dá para encontrar. Né? Se você pegar aqueles códigos, né, Célio? Fica na inscrição, dá também, boa saída. Verdade. Eu já instalei um, professor, ele funcionava dos dois jeitos, né? Caso, como você escolhesse, se fosse pela luminosidade, aí ficava aceso até baixar, ou você programava presença e tempo, né? Uhum. Rapaz, eu tenho um caso desse aí, Emanuel. Interessante. Eu botei aqui no condomínio, aí eu botei apontado para a vaga do estacionamento. Só que ele fica acendendo constantemente. Acho que ele pega a temperatura do carro, né? Não sei. Deve ser por isso. E aí, constantemente, ele fica acendendo. Tipo assim, o programa pode acender à noite, né? Com movimento à noite. Aí, quando o cara... Ele fica acendendo. Tipo assim, com o carro... Acho que com a temperatura do carro, qualquer coisa assim, ele fica acendendo, sabe? Aí não dá certo, não. Tem que tirar. Pois é, eu tinha colocado um desse na escada que dá acesso à minha casa, sabe? Ele era, mas faz tempo isso, né? Eu ainda morava na Barra do Ceará na época. Ele funcionava, era um sensor de presença e também de luminosidade, né? Então, ele acendia se tivesse escuro e detectasse presença, né? Então, ele só acendia, a gente configura pelos jumpers, Telson, lá, tem a possibilidade pelos jumpers, você vê no manualzinho, aí você configura pelos jumpers para ele ligar no escuro, quando tiver escuro, e detectar uma pessoa, que é o caso lá da escada que dava acesso para minha casa, sabe? Só que nessa época eu tinha muito gato, sabe? E os gatos ficavam passando pela escada. Né? Eles subiam pela escada para poder subir na casa e desciam da casa pela escada. Eu tinha uns 3 gatos nessa época. Aí era inútil, né? Era assim, burro, viu, professor? Aí eu pensei que ia economizar energia, né, para só acender na hora que eu passasse, mas que nada. A energia veio mais cara, muito mais cara. Eu fui investigar, né, porque eu também durmo muito, meu sono é muito pesado, né, então não percebia isso, né, essa movimentação da luz da escada que dava acesso, não percebia, não. E aí eu fui investigar e aí eu vi que eram os gatos, né, passando na escada, ligando o sensor o tempo todo. Aí a luz ficava ligada lá da escada, basicamente um grande período da noite, né. Eu estava usando os gatos de forma errada, professor. Mas, quer dizer, são sensores também, né? Foi bom comentar esses dois tipos, são sensores importantes também. Esses sensores, né, tanto, por exemplo, o indutivo que a gente estava mostrando, né, eles têm no corpo dele um LEDzinho que indica quando alguma coisa passou na frente dele. Então, por exemplo, digamos, né, se eu coloquei aqui um objeto metálico na frente e eu notei que esse LEDzinho aqui não acendeu, significa que esse sensor está com problema, se ele é um sensor indutivo, por exemplo. Né? Então, esse LEDzinho de status me ajuda a verificar a integridade do sensor. Então, eu propositadamente boto um objeto metálico passando aqui na frente, esse LEDzinho de status do sensor tem que acender. Se não acender, o meu sensor está ruim. Né? Porque muitas vezes a gente pensa que errou na lógica, mas às vezes é o sensor que deu problema mesmo. Né? Esses sensores eles têm uma vida útil, né? De comutação, né? Como qualquer dispositivo que comuta. Ele é projetado para funcionar sem falhas por determinada quantidade de chaveamentos, né? Então, por exemplo, indústrias pesadas, né, em que você coloca sensores para trabalhar lá e essas indústrias trabalham os 3 turnos, né? Então,
vai só trocando as pessoas, né, mas os equipamentos continuam em operação, os planos de manutenção, eles têm uma periodicidade para estar trocando esses sensores, porque já sabe que eles vão falhar um determinado número de comutações ou de tempo, né? Então, esse LED indicador aí, ele me mostra quando esse sensor pode ser indutivo ou capacitivo, quando ele está com um problema, né? Se eu colocar um objeto que era para sensibilizar ele na frente e o LED não acender, é porque ele está com um problema. E aqui os sensores capacitivos, ó. Os sensores capacitivos, eles são diferentes do indutivo, porque eles não detectam só peças metálicas, não. Né? O princípio de funcionamento dele é a partir do campo elétrico. É como se fosse um capacitor de uma placa. E aí, quando você aproxima um objeto, é como se você estivesse mudando a constante dielétrica do capacitor. Né? E aí ele perde energia, né, por conta da mudança desse campo elétrico na frente dele. E aí o oscilador, né, junto com o detector, detecta e comuta aí o estado do sensor. Então, qualquer peça que passar, metálica ou não metálica, o meu sensor capacitivo detecta. Inclusive, você pode adquirir esse tipo de sensor, né, para que ele detecte líquidos dentro de recipientes plásticos ou de papel. Então, ele consegue ter o ajuste para detectar tanto um objeto passando na frente dele, como líquidos dentro de outros invólucros, né? Dependendo do tipo de sensor capacitivo que você adquire. Então, se alguma coisa muda o campo elétrico frontal dele, vai mudar a capacitância, porque está mudando a constante dielétrica, né? E aí o oscilador percebe e dispara. Então, os sensores capacitivos, né, eles sentem objetos metálicos e não metálicos, como papel, vidro, líquido, tecido. Então, são muito utilizados esse tipo de sensor, né? Não precisa de contato, é à distância. Aí, quanto maior a constante dielétrica do alvo, mais fácil o sensor capacitivo vai detectar ele. É isso que permite a detecção de materiais dentro de recipientes não metálicos. Por exemplo, o leite, né, o nível do leite dentro da caixa, ou se a caixa tem ou não tem leite, né, nessa aplicação aqui. Ó. Então, por exemplo, uma caixa que ou furou, né, no processo ou não foi devidamente enchida, eu consigo verificar essa não conformidade pelo sensor, ó, que vai me detectar se tem leite dentro da caixa, a partir do dielétrico do leite, que é maior do que o da caixa, nesse exemplo. Né? E aí, em sendo uma caixa de leite não conforme, esse atuador vai expurgar, né, do processo. Você consegue fazer uma lógica aí em CLP para retirar essas caixas aí que são não conformes, né, do processo. Algo não conforme no processo é aquilo que não está de acordo com as especificações que deveria ter naquele momento, né? A gente chama de não conformidade. É um linguajar típico da indústria, né? Então, se algo não atende os requerimentos, né, a gente diz que está não conforme. Então, por exemplo, eu comprei essas caixas de leite de um fornecedor. E para o meu processo, essas caixas têm que ter um determinado tamanho. Ao receber essas caixas, e eu for fazer a medida, né, das dimensões da caixa, verificar que o fornecedor mandou as caixas com a medida errada, todo esse lote de caixas eu vou dizer que é um lote não conforme. E aí tem que devolver para o fornecedor de caixas. Né? Então, o sensor indutivo tem essa vantagem, né? Eu consigo pegar tanto peça metálica quanto não metálica. Então, eles são muito utilizados, os capacitivos, para contagem, né? Além desse exemplo aí, né? Então, para contagem, a gente utiliza bastante sensores capacitivos também. Bom, além do sensor capacitivo, a gente tem as chamadas chaves magnéticas, ou heat switch.
é uma ampolazinha de vidro, ó, que tem 2 contatos abertos dentro dela. Aí, na presença de um campo magnético, o que vai acontecer? Ó? O campo magnético, como a ampola é de vidro, né, não vai entrar pelo vidro, vai entrar pelo condutor, né, o campo magnético. E aí, ó, vai ter um gap de ar aqui e o campo magnético vai sair por aqui. A tendência do campo magnético é diminuir a relutância do circuito, fazendo com que esses 2 contatos colem, né, zerando aí o gap. Ou seja, o campo magnético vai fazer essas 2 lâminazinhas metálicas colarem. E aí eu tenho o fechamento desse sensor pelo campo magnético, né? Esse tipo de sensor é chamado chave magnética. Ela detecta campo magnético, né? Professor, quando isso é útil? Quando você quer, por exemplo, saber a posição em que está um determinado elemento metálico. Então, por exemplo, eu tenho essa peça metálica aqui, que ela vai para frente e vai para trás, né? Aí eu quero saber, por exemplo, quando essa peça chegar bem nessa posição aqui, ó. Então eu vou colar um imãzinho aqui, um imã, colo bem aqui e boto um heat switch aqui, ó. Um heat switch bem aqui. Quando essa peça descer e o imã ficar frente a frente com o meu heat switch, aí as extremidades aqui internas vão colar e aí eu vou saber que eu estou com o objeto nessa posição aqui. Quando o objeto se afastar, aí o heat switch vai abrir e aí, digamos que seja um LED aqui, né? Ele não vai mostrar que o objeto está próximo, ele está distante. Então, também utilizado aí para sensores de segurança, sistemas de segurança, né? Para saber se portas ou janelas estão abertas ou fechadas, né? Então, você cola aí na janela o ímã e na base da janela, ou no topo da janela, você coloca o heat switch. E aí, dependendo se a janela estiver aberta ou fechada, você tem como perceber, né? A partir do ímã entrando em contato aí com a ampola do heat switch. A célula fotovoltaica também é um sensor, ó. Pode ser um fotodiodo ou um fototransistor, né? A gente tem a célula fotovoltaica. Então, na presença de luz, ó, aí nós temos induzição na célula, né? Ou seja, eu consigo detectar se tem luz ou não a partir aí da DDP, né, da tensão que sai dessa célula. E temos também, ó, a célula fotoelétrica ou fotocondutiva, né, ó, que é baseada em LDR, né? Então, essa fotocélula é uma resistência, ó, que varia na presença da luz. Quando a luz incide no LDR, né, ó, faz variar aí a sua resistência. Então, no escuro, geralmente, né, a resistência é máxima, e no claro a resistência diminui, né, com a incidência da luz. Então, eu tenho esses 2 tipos de sensores aí que também podem ser utilizados, né, são muito utilizados. O LDR, que varia a resistência, né, a partir da incidência da luz, e a célula fotovoltaica, né, que varia aí a partir de uma tensão nos terminais produzida pela luz. Bom, o sensor fotoelétrico, ó. A gente já está se aproximando aí, né? Esse slide aqui era o grande, tá, pessoal? Eu tinha feito um menor, que era mais sintetizado. Aqui tem muita coisa nesse slide, ó. O sensor fotoelétrico, né? Como é que ele opera? Ele opera pela detecção de um fluxo de luz visível ou invisível. Então, eu posso usar, né, luz visível ou infravermelho, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, nesse tipo de sensor, ó, eu tenho no corpo do sensor aqui o emissor e o receptor. No próprio corpo do sensor, eu tenho o emissor, que vai emitir a luz por aqui, ó,
que é um fotodiodo aqui, ó. E tenho aqui um fototransistor, né? Se eu não tiver objeto, essa luz emitida pelo fotodiodo, né? No caso aí pelo diodo, né? Pode ser um diodo normal também, se for de luz visível, tá? Então, se não tiver objeto, ele vai passar direto a luz. Se tem um objeto, ó, a luz reflete e vem aqui para o meu fototransistor. E aí eu detecto que um objeto passou pela reflexão do próprio objeto, né? Então, isso aí, ó, é um sensor, né? Que eu tenho o emissor e o receptor dentro do mesmo dispositivo sensor. Aí eu tenho aqui, ó, o sensor agora com emissor e receptor separados, ó. Então, nós temos são sensores, ó, que usam a técnica chamada de barreira. Então, eu tenho um emissor e no outro lado um receptor. Esse tipo de sensor, né, precisa ser muito bem alinhado. Eu vou ter um fluxo de luz aqui ou visível, né, por LED, ou invisível, né, se for um LED infravermelho. Aí, ó, se alguma coisa interromper esse fluxo, é que vai ser detectado, porque o meu receptor vai perceber que não chegou a informação, né? Então, você tem isso aí, muitas vezes, em muros, né, de condomínios, esses emissores e receptores, né, que são sensores que o bandido não percebe que eles existem, né, porque é uma luz que não se vê. E aí ele tenta pular o muro e é detectado, né? Esse tipo de tecnologia envolve um emissor e um receptor e um alinhamento muito bem feito entre essas partes. Bom, aqui por retroreflexão, ó, é uma outra tecnologia em que você tem no sensor o elemento emissor e receptor, só que ele funciona em lógica inversa, ó. Se não está passando nada na frente dele, a gente cola um adesivo reflexivo do outro lado. Isso é um adesivo, ó, que a gente cola do outro lado. Então, quando não está passando nada, a luz é emitida e é recebida, né, ó, naturalmente. Quando um objeto interrompe isso aqui, aí que é detectado. É diferente desse, né? Esse aqui, né? Esse aqui ele é detectado pela reflexão do objeto, né? Ó. Aqui, na verdade, o objeto vai interromper o circuito luminoso, né? Entre o emissor, o adesivo refletivo e o receptor. E aí, quando o objeto entrar na região, é que ele vai detectar. Tem um refletorzinho montado. Pessoal, eu acho que vamos ficar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente continua, tá? A gente já chegou no final da aula, mas eu acho que é interessante conhecer, né? Esse slide maior, ele é mais chato um pouco, né? Mas trata de várias tecnologias interessantes de sensores. E todos eles são usados para interface com CLP.